a entrevista ao vivo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, bom dia, como vai a senhora? Amanhã. Tudo bem, Pedro? Agora sim, estamos te ouvindo, ministra. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Prazer conversar com vocês Prazer e com todos nosso. os ouvintes. Seja bem-vinda, ministra, aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Queria começar falando com a senhora, ministra, sobre um tema que foi trazido pela equipe do Agro Mais, o canal de notícias do mundo agro aqui do Grupo Bandeirantes, na coluna diária que o canal tem aqui na Rádio Bandeirantes, sobre a preocupação do agrobusiness com o orçamento 2021 e com a possibilidade de que, se algo não mudar no orçamento, que haja falta de recursos para o financiamento da safra. O que a senhora conta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito disso, ministra? Bom, Thaís, no primeiro momento houve sim uma preocupação com uma rubrica que é a subvenção ao crédito do PRONAF, que é o da pequena agricultura, e que tinha havido lá uma substituição. Mas isso eu tive a garantia da recomposição desse crédito, e os outros créditos todos para as políticas públicas do Ministério da Agricultura. Não tenha dúvida que é um orçamento com cobertor curto para todos os ministérios, né? Nós temos aí que trabalhar durante esse ano para ainda fazer algumas conquistas, mas eu tenho trabalhado muito o Plano Safra, que essa eu acho que é a maior preocupação do setor, é o Plano Safra, que nós estamos ainda em construção, que é lançado todo ano no final do mês de maio, né? E nós estamos trabalhando para que esse Plano Safra seja igual ou maior ao do ano passado. Se Deus quiser, maior, mas aí entram outros componentes que não só, enfim, são recursos do Tesouro, mas não aparecem nesse momento no orçamento, que é a subvenção aos juros, né, para as linhas de crédito para o Plano Safra. Eu tenho conversado muito com a equipe do ministro Paulo Guedes, com o próprio ministro Paulo Guedes, com o presidente Jair Bolsonaro, sobre a importância de se fazer um Plano Safra robusto, vendo que o agronegócio é que tem carregado aí, nesse ano aí e meio de pandemia, né, com tantas dificuldades que atravessamos na economia, o agronegócio tem sido firme aí, continuou a produzir, batemos outro recorde de safra, enfim, e temos aí gerado emprego, renda e o abastecimento da nossa população e ainda contribuindo para a balança comercial com o PIB agrícola cada dia mais robusto. Ministra, qual que é a importância do Plano Safra para o agronegócio brasileiro, para esse setor, né, que é fundamental aí para a economia e que nos ajudou aí ao longo desses últimos anos e principalmente nesse momento mais grave, né? Quando a gente observa os números do agronegócio, eles são diferentes do restante dos outros setores da economia. Queria que a senhora trouxesse um pouco mais de elementos aí para quem não acompanha muito essa área, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, entender a dimensão desse assunto que nós estamos tratando. Pedro, o Plano Safra são várias linhas de financiamentos que o Ministério da Agricultura define como prioritárias de financiamento, e esses recursos que ano passado no Plano Safra passado, foram da ordem de 11,5 bilhões, ele é muito pequeno o valor, se você comparar a outros, ao tamanho, né, do valor bruto da produção, que esse ano foi 1 trilhão e 100, que 1 trilhão e 100 que o Ministério, que o setor agropecuário gerou para a nossa economia. Então, esses 11,5 bi do ano passado, eu pretendo que esse ano seja no mínimo 15. A gente tem trabalhado com essa possibilidade. O que é que a gente faz com esses recursos? Você entrega para os bancos, é uma fórmula matemática, mas você subvenciona os juros. Então, o juro de mercado aí é 9, 7, esse valor você consegue, por exemplo, o pequeno produtor, nós tivemos juros aí de 3 a 5%. Então, isso faz com que esses programas de financiamento sejam mais palatáveis para que o produtor possa produzir, gerar renda, enfim, e conseguir pagar suas contas e não ficar inadimplente. Não adianta nada juros muito altos, que acaba deixando aí o setor
com uma inadimplência grande. Hoje a inadimplência é muito pequena, a produção é grande, por isso é que a gente vem batendo recordes sobre recordes, né? Em todos os níveis aí da produção, o Brasil vem crescendo ano a ano. Então, o Plano Safra é isso, é a subvenção dos juros. Aí nós temos também o seguro rural, que todo mundo sabe que a agricultura ela é uma indústria a céu aberto, então os riscos climáticos, principalmente, são muito grandes, né? Então, esse seguro, vamos dizer, o Rio Grande do Sul é um exemplo típico. Ano passado, nós tivemos lá uma seca monumental na primeira safra, e que atrapalhou muito. Nós não conseguimos, o Rio Grande do Sul teve uma colheita muito pequena de milho, até isso tem refletido aí nos preços de milho, existe uma necessidade maior, porque o Rio Grande do Sul ano passado teve uma seca e tivemos grandes problemas com o milho. O seguro fez o quê? Cobriu os prejuízos dos produtores que plantam o milho, tem que comprar semente, o adubo, o óleo diesel, pagar a mão de obra, enfim, todos os custos que ele tem para depois não colher esse produto. Então, o seguro serve para isso. A gente tem apostado nisso, nesse governo, desde que eu cheguei aqui no governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem colocado o seguro como uma das prioridades. Nós saímos aí, que também é uma subvenção, saímos dos 400 milhões, esse ano fomos para 1 bilhão, e agora nesse próximo plano safra que nós estamos construindo, a gente pretende aí que ele chegue até 1 bilhão e 300, se for possível. Ministra, eu queria perguntar para a senhora sobre inflação dos alimentos no Brasil. O dado de 2020 do IPCA é um dado forte, não é? Alimentos e bebidas e alimentos subiram 19,4% no ano de 2020, bem acima dos 4,5% do IPCA. Ou seja, impulsionaram a inflação para cima. Qual é a perspectiva que a senhora vê para o ano agora de 2021? Alimentos devem continuar pressionando a inflação, ministra? Olha, infelizmente, apesar de ter essa oferta, né, grande de alimentos, nós temos aí o problema do câmbio, que favorece as exportações, e nós temos um problema que não é do Brasil, é um problema global. Existe inflação, quer dizer, os preços dos alimentos no mundo todo hoje estão mais altos. Muitos países não fizeram como o Brasil, não produziram, então existe uma demanda global maior sobre os produtos dos agrícolas, e isso tem feito com que o nosso alimento tenha ficado mais caro. Também houve uma mudança de hábitos, né? O ano passado, com auxílio emergencial, nós tivemos também uma forte pressão por compras de alimentos, e também isso acabou aumentando aí a demanda interna, e tudo isso é um conjunto de coisas que fez com que o preço dos alimentos subissem. Então, esse ano nós vamos ter aí uma safra boa, mas eu acredito que alguns produtos vão ter uma acomodação aí ao longo do tempo, né? O que mais tem nos preocupado no momento é o milho, que nós estamos ainda no meio da safra, que no Brasil se planta milho na safra de inverno, a safrinha, que é mais arriscada, que nós temos mais risco climático, e nós temos aí uma demanda enorme de milho, porque o setor de proteína animal, que usa 80% ou mais da ração para fazer um frango e um porco, e mesmo um pouco menos para os bovinos, isso vem do milho, e a gente tem, além de outros usos, e a gente tem aí uma preocupação nesse momento com este produto. Ministra, muito bom dia. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, ministra? É um prazer entrevistar a senhora novamente, participar dessa entrevista. Eu queria saber o seguinte, estamos nos aproximando aí de um encontro importante, multilateral, né, enfim, de vários países lá em Washington, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, para discutir a questão do clima. São cerca de 40 chefes de Estado e de governo. E a gente sabe que o agronegócio vem sendo muito utilizado, até de maneira ignorante, né, pelos críticos do Brasil, como se tivesse alguma coisa a ver ou contribuísse para a questão, negativamente para a questão ambiental no Brasil. Eu queria saber da senhora o seguinte: o Brasil vai passar vergonha em Washington?
Eu acho que não, tenho certeza que não. Vamos dizer, o Brasil é um país que tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, né? Uma matriz renovável. O Brasil contribui com as emissões de gases de efeito estufa em somente 3%, sendo que 1,5% gasolina, diesel, enfim, as cidades, toda a parte enfim, que usa produtos fósseis, energia fóssil, a parte agrícola e o desmatamento é 1,5%, e aí eu vou te fazer uma comparação e perguntar, aqui não é uma questão de falar se nós estamos fazendo certo, mas enfim, é que apontam às vezes o dedo para o Brasil de maneira um pouco equivocada, né? Se o Brasil emite somente 3 emissões das emissões globais de gases de efeito estufa, aí eu vou lhe dar um dado, 64% dos das outras emissões são de países desenvolvidos, como União Europeia, China, Estados Unidos, basicamente esses três, né, emitem aí 64%. Então, nós temos problema? Temos. O que o Brasil tem que fazer? E é isso que o Brasil vai, tenho certeza, já colocou numa carta, diminuir o desmatamento ilegal, né? Porque nós temos um Código Florestal que foi feito pelo Congresso, debatido durante 8, 9 anos, aprovado pela grande maioria dos parlamentares à época. Né, rigoroso. Bem rigoroso. Então, nós temos problema agora, a Amazônia é um continente, né? São vários, é quase uma União Europeia inteira. Então, nós temos que coibir o que é ilegal, o que é grilagem, o que é bandidagem, mas nós temos aí a nossa situação. Eu acho que tem mais propaganda contra o Brasil do que realmente o que nós fazemos aí pelo meio ambiente. Nós preservamos aí 66% da vegetação nativa, 84% na Amazônia. Então, nós temos bons números. O que nós precisamos agora é colocar as coisas nos devidos lugares. E as mazelas, o que está errado, tem que ser fiscalizado, está sendo fiscalizado. Agora, é caro, é difícil fazer toda essa fiscalização na Amazônia. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que você chega lá e resolve. Você precisa de transporte, né, de helicópteros, você precisa de homens armados, você precisa de mais gente, e eu acho que é isso que é o caminho que o Brasil tem que seguir e vai seguir, eu tenho certeza, dada a importância desse assunto no mundo hoje. E o Brasil não pode ficar fora dessa agenda. Ministra, estamos conversando com a ministra Tereza Cristina, né, da Agricultura, ao vivo hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, entrevista que está sendo retransmitida também no portal UOL. Então, na capa do UOL, lá para quem está acessando a internet, pode abrir o link para ser direcionado aqui para a Rádio Bandeirantes e acompanhar essa entrevista com a ministra Tereza Cristina. As embaixadas do Brasil na China e na Rússia reportaram em telegramas ao Itamaraty problemas em alimentos brasileiros exportados, ministra. Segundo diplomatas, autoridades dos dois países estão cobrando solução, né? E estão se queixando da falta de controle em relação a produtos brasileiros. Isso afeta o comércio do Brasil com esse país de alguma forma? O Brasil pretende responder a esse país, ministra? Isso é uma meia-verdade, Pedro. Não essa reportagem eu li e fiquei até pasma da maneira que ela foi colocada. Primeiro porque você tem um acompanhamento. Com os russos é meio diferente a história, mas enfim, o que eles apontam lá na soja está muito abaixo dos limites de resíduos admitidos pela FAO. Existe aí toda uma tabela mundial, isso é muito abaixo, e os russos, de vez em quando, eles querem que isso seja mais baixo. Mas enfim, isso é comércio e também, vamos dizer assim, não é uma coisa... O Brasil, o Ministério da Agricultura tem essa missão de fiscalizar, de ver, mas não saiu do Brasil nada acima do que é permitido nessas tabelas, né? Quanto à China, foi um problema também pontual devido ao Covid, que eles estão fazendo agora o monitoramento
nas embalagens, principalmente de carnes, aves, suínos e bovinos, que chegam à China, onde eles estão fazendo RNA, que é para ver se quem manuseou aquela caixa pudesse ter aí a transmissão do vírus da Covid. Nós não tivemos nenhum caso reportado em alimentos, né? Esses casos foram todos, vamos dizer, esclarecidos. Essa carne não teve problema nenhum, mas existe, vamos dizer assim, uma preocupação maior do mundo, assim como nós também estamos fazendo na entrada. O Brasil não é um importador de alimentos, mas, enfim, das coisas que chegam também ao Brasil, o Ministério da Agricultura faz toda essa inspeção. Então, me causou espanto o tamanho, enfim, desse barulho aí por uma coisa que é corriqueira, que acontece aí sempre, e o Ministério responde, e não foi diferente nesse caso. Ministra, alguns especialistas indicam que o mundo, agora em 2021, pode começar um novo ciclo de boom de commodities, que nem a gente teve no começo deste século e que tanto beneficiou a economia brasileira. A senhora acha que a gente está passando por esse ciclo? O Brasil está pronto para ele, ministra? Com certeza, Thaís. Estamos entrando nesse ciclo, sim. Os preços das commodities vão se ajustar. Não sei se nesse patamar, mas, enfim, não se volta mais o que nós tivemos aí antes de 2020, que foi quando as commodities agrícolas começaram a subir e mudar de patamar. Nós temos aí alguns países, como China, crescendo. Nós vimos aí o crescimento da China, 18%. A gente conhece a política que a China vem fazendo aí de retirar 300 milhões de pessoas e mudar o patamar de renda dessas pessoas, né? Então, isso faz com que os alimentos seja a primeira grande demanda dessas populações. Nós temos a Índia também trabalhando aí muito fortemente na mudança da sua política agrícola, né, de terras, enfim, de como é que vai ser a nova política agrícola indiana. Então, nós temos um mundo aí preocupado em ter alimentos. Enfim, então eu acho que nós vivemos, sim, um novo momento de um boom aí das commodities. Eu não vejo para os próximos 2 anos nada muito diferente do que está acontecendo esse ano. Por isso, o Ministério da Agricultura está trabalhando aqui fortemente com uma política do aumento da nossa produção, porque preços, se você tem que combater com oferta de alimentos, escassez gera preços mais altos. Então, nós temos que trabalhar com um aumento de produção que o Brasil pode ter, e é um dos poucos países que tem como aumentar a área e também tem aumentado de maneira significativa a sua produtividade nas áreas já abertas. E a nossa expectativa é que daqui a 2 anos a gente chegue aí aos 300 milhões de toneladas, que hoje nós estamos aí em torno de 270. Esse ano devemos fechar com 273, 272 milhões de toneladas de grãos, e a nossa expectativa é que em 2, 3 anos a gente chegue aí aos 300 milhões de toneladas, aumentando então emprego, renda aqui no Brasil, tendo alimentos para a nossa população e gerando também aí um excedente do PIB agrícola do Brasil. Ministra, uma crítica recorrente ao atual governo é de ser um governo que hostilizou ou hostilizou a China, que é um dos o nosso principal parceiro comercial, etc. Eu gostaria de saber da senhora que opera essa relação, né, a maior parte dessa relação, digamos assim, comercial. Eu queria saber da senhora até que ponto isso é verdade, até que ponto o atual governo afetou as relações com a China, relações comerciais, que eu digo. Como é que a senhora definiria, neste momento, o relacionamento da China como cliente do Brasil em termos de produtos do nosso agronegócio? Cláudio, eu posso falar pela agricultura, né? Nós temos um relacionamento excelente com os nossos parceiros e com os chineses, principalmente, são grandes compradores de produtos agrícolas brasileiros. Nós temos aí, vamos dizer, uma interação com 2 ministérios, que é o GACC, que cuida da parte de aduana e de habilitação, de
plantas frigoríficas e de indústrias de soja para a China, né, frutas, enfim, todos os produtos que nós exportamos. Aqui no Ministério da Agricultura, nós sempre tivemos, assim, trabalhamos sempre de maneira muito profissional, e os chineses são parceiros, assim como nós temos o mundo árabe, que também compra muito do Brasil, a União Europeia, que é sempre mais difícil, né? Nós temos aí uma relação mais tumultuada, porque existe um protecionismo claro dos países europeus com os seus produtores, e o Brasil é um competidor e um grande player internacional nessa área, o que, vamos dizer assim, não nos deixa uma relação muito facilitada aí com os europeus. Nós temos também crescido muito com outros países asiáticos, os países que fazem parte lá da ASEAN, né? Todo dia a gente tem aí novas notícias de mais consultas sobre habilitação e produtos que eles querem um certificado sanitário para que o Brasil possa ser exportador sempre de novos produtos. Tanto é que nós já abrimos 126 mercados durante esses 2 anos e 4 meses que nós estamos aqui no Ministério da Agricultura. Ministro. Eu acredito que a China continuará, Cláudio, com essa parceria com a agricultura brasileira. Eles precisam dos nossos produtos e a gente precisa de muita coisa deles também. Vimos agora a importância dos IFAs, né? Uhum. Eu queria saber, ministro, assim, diminuiu o comércio, aumentou o comércio com a China de produtos agrícolas, isso afetou de alguma maneira, digamos assim, a relação, se é que é verdade a relação difícil, digamos assim, do ponto de vista diplomático. Isso afetou de alguma maneira o comércio entre o Brasil e a China no âmbito do agronegócio? Não afetou. É crescente o nosso comércio com a China, e eu te diria que também não é o governo. Tem algumas peças do governo que tiveram lá atrás algumas, né, mas não é o governo brasileiro. O governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, né, nós nunca tivemos aí problemas com a China. Aliás, ministra, esse bom relacionamento do Brasil com a China no campo do agronegócio abre, de alguma forma, portas para a gente também na negociação do IFA, que é o produto base para a fabricação de vacinas? Com certeza, com certeza. Quero dizer para vocês que tanto a AstraZeneca como a Coronavac, né, os IFAs são produzidos na China, e nós sempre tivemos por parte aqui da Embaixada da China no Brasil e com os chineses lá, o governo chinês, o povo chinês, eles trabalham muito de maneira institucional, é governo com governo. Então, esse relacionamento, neste momento, foi muito importante para que o Brasil tivesse. Nós temos uma corrida mundial pelas vacinas, não é só o Brasil, nós temos aí visto dificuldades em muitos países por esses IFAs ou pelas vacinas prontas, e o Brasil teve aí, do que tinha que vir da China, tem tido aí, às vezes, um atraso de 3 dias, tivemos agora, mas coisas operacionais, não teve problemas políticos. Ministra Tereza Cristina, a última pergunta para a gente encerrar a entrevista aqui. Hoje ficou para mim aí, hein, o papel de fazer as perguntas mais difíceis para a senhora aí, hein? A senhora não me leve a mal não, hein? Não vai ficar brava comigo aqui não. A senhora continua no cargo de ministra da Agricultura? A senhora tem intenção de disputar a eleição no ano que vem para a Câmara mais uma vez? O que a senhora desenha para o seu futuro, hein, ministra? Pedro, o meu cargo é um cargo de confiança. A qualquer momento, o presidente pode pedir o meu cargo. Enquanto eu estiver aqui, eu estou com um trabalho que eu acredito que estou fazendo algumas modificações, né, na nossa agricultura, enfim. Então, eu não tenho nenhum motivo para achar que eu vou sair agora, mas a gente nunca sabe. Cargo de ministro é um cargo que você não depende só da sua vontade, né? A outra coisa é dizer para você que sim, o ano que vem eu devo sair em 30 de abril, que é a data, né? Se eu estiver aqui até lá, para disputar, sim, no meu estado, ou deputada federal, ou enfim, ou senadora, algum outro cargo, enfim, que isso aí eu estou discutindo com o meu partido lá no Mato Grosso do Sul. Aí já é uma política no meu estado.
Muito bem. Ministra Tereza Cristina da Agricultura conversou mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima, hein, ministra? Muito obrigada a vocês. É sempre um prazer conversar com vocês pela manhã. Eu fico aqui com o meu dia animado. Bom dia. Bom. Prazer é nosso também. Bom dia, ministro. São 8 horas e 54 minutos.